Olá pessoal, meu nome é Renato e hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa conversa sobre a Revolução Francesa. Mas antes, nós precisamos relembrar alguns pontos muito importantes. Primeiro, a França é o país mais populoso da Europa e tem um exército muito poderoso e é um centro emanador de cultura. O que acontecia na França, acontecia no resto da Europa, acontecia no resto do mundo. Nós observamos também o caráter ecumênico da Revolução Francesa, que era formada por burgueses, intelectuais, camponeses, trabalhadores urbanos e baixo clero. Bom, agora a gente precisa dar uma olhada nesse contexto histórico em que se desenrola a Revolução. O primeiro contexto que eu chamo a atenção é o Iluminismo, onde nós temos todas aquelas ideias, todos aqueles direitos, todos aqueles pensadores. E do outro lado nós temos o quê? O absolutismo, que é o controle todo nas mãos do rei, nas mãos de uma única pessoa, ou seja, o rei é o Estado. Tudo depende da anuência, tudo depende da vontade do rei. Temos um outro ponto também interessante da gente observar, é que ainda existiam vestígios feudais na França, sobretudo no campo. Nós tínhamos impostos como corvéia, mão morta, nós tínhamos a servidão, ou seja, que ainda eram heranças ainda da Idade Média. A gente fala que a gente associa muito ao feudalismo à Idade Média, e olha que a Idade Média terminou lá com a queda de Constantinopla há muitos anos atrás, muitos séculos, mas ainda persistiam vestígios feudais na França em pleno século XVIII. Nós também temos o desejo de ascensão da burguesia. Vale lembrar que já tivemos as revoluções inglesas, que foram revoluções de cunho burguês. Tivemos a Revolução Americana, que também foi uma revolução de cunho burguês. E a burguesia francesa queria ter o seu espaço, e isso ela não estava conseguindo. Outro ponto interessante era a Revolução Industrial. A Inglaterra já estava no início da sua Revolução Industrial. Os produtos ingleses estavam conseguindo chegar em mercados consumidores que a França não conseguia. Inclusive, os produtos ingleses estavam entrando com muita força dentro do mercado francês, o que acabava prejudicando a burguesia local. Agora, um ponto muito importante que a gente precisa frisar é aquela história da tempestade perfeita. Houve uma grande estiagem no final do século XVIII. Aliado a essa estiagem, havia um atraso tecnológico muito grande no campo. Ou seja, nós temos a estiagem e nós temos um atraso tecnológico, e que vai ocasionar a quebra da colheita. A base da alimentação francesa é o pão e vinho. E quando você não tem pão, você tem fome, você tem miséria, você acaba aprofundando a crise que já existia. E que crise é essa que já existia na França? A França, ao longo dos últimos anos, se envolveu em conflitos externos. O primeiro conflito que eu chamo a atenção é a Guerra de 7 Anos, contra a Inglaterra, que ela perdeu. Mas ela também se envolveu na sucessão da coroa espanhola, que ela também acabou perdendo. E ela acabou se envolvendo na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela patrocinou, ela financiou a Revolução Americana. Lá, os Estados Unidos saíram vitoriosos, mas a França nem tanto, porque existia esse déficit orçamentário, a França estava quebrada. Aliado a essa grande crise econômica, nós tínhamos os gastos da corte. Não que os gastos da corte fosse o responsável por quebrar a França, não. Existia um contexto, existiam vários fatores que contribuíram. E tinham duas realidades diferentes. Primeiro, essa crise econômica muito grande, e do outro lado, esses privilégios de classe, esses gastos exorbitantes para manter palácios, festas, banquetes, joias, enfim. Esse era o cenário da economia francesa. Total ruína, quebrado. Agora nós vamos ver aquela clássica pirâmide social para tentar entender como que era formado a sociedade francesa. Primeiro, nós temos o primeiro estado, formado pelo clero. O segundo estado, formado pela nobreza. Cabia ao primeiro e ao segundo estado as terras, cargos, privilégios e isenção fiscal. O terceiro estado, que era a burguesia, trabalhadores urbanos, camponeses, ou seja, o povão, ficavam com os impostos. Galera, esses impostos chegavam a 70% do que o sujeito ganhava. E mesmo assim, não era suficiente para tapar o rombo, para tapar o buraco do orçamento francês. Diante de toda essa crise orçamentária, diante de toda essa crise econômica, o rei decide chamar a Assembleia dos Estados Gerais. Só que a Assembleia dos Estados Gerais era para deliberar, junto e reunido ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado, uma melhor saída para a crise. Só que o pulo do gato da Assembleia dos Estados Gerais era que o voto era por estado. Ou seja, o primeiro estado,
que era o clero. O segundo estado, que era a nobreza, era um fechamento, era a parça. É claro que eles iriam votar juntos, e se eles deliberassem que haveria mais impostos, quem iria pagar era o terceiro estado, que era formado pela população, pelo povão, pela burguesia. Eis que, nesse momento, um personagem muito importante chamado Robespierre levanta a voz e fala: não, a partir de agora a votação será por cabeça e não mais por estado. É claro que houve um descontentamento muito grande entre o primeiro e o segundo estado. Clero e nobreza ficaram com medo de perder os seus privilégios. E o rei, auxiliado por seus conselheiros e por membros do clero, decide cancelar os estados gerais. Mas ele cancela e não avisa a ninguém, ficou ali quietinho na dele. Eis que, quando o terceiro estado chegou para a reunião, encontrou os portões fechados. Eles partem para uma sala anexa, que não era uma sala, era uma quadra do jogo da pela. E todo mundo ali reunido, uma insatisfação, uma revolta muito grande, afinal eles tinham sido traídos pelo rei, que tinha cancelado a Assembleia dos Estados Gerais. Eis que eles decidem formar a Assembleia Nacional Constituinte. Começam a deliberar uma nova Constituição, uma nova Carta Magna da França. O rei tomou conhecimento desse movimento e mandou chamar os exércitos que estavam em Paris. Vejam só, galera, Paris e Versalhes ficam aproximadamente 14 a 15 quilômetros de distância. E a formação da Assembleia Nacional Constituinte logo ganhou apoio popular, afinal era formado pelo terceiro estado, pelo povão, por trabalhadores urbanos, por burgueses, por camponeses, enfim. A Assembleia Nacional Constituinte logo ganhou apoio popular. E a notícia dessa movimentação de tropas do exército saindo de Paris para ir para Versalhes logo ganhou as ruas de Paris. E a população também foi para as ruas. O que era centenas se tornou milhares, dezenas de milhares de parisienses procurando armas, procurando munições para defender a Assembleia Nacional Constituinte. E onde é que tinha armas? Nos Inválidos. E onde é que tinha munição? Na Bastilha. Então eles invadiram os Inválidos, pegaram as armas, invadiram a Bastilha, pegaram a munição. Enfim, a queda da Bastilha ela é muito simbólica, porque ela é uma prisão, ela representa o Estado francês, ela representa o absolutismo francês. É o rei dentro, no centro de Paris, para lembrar a todos os parisienses da força do rei. Quando a Bastilha cai, é um sinal muito claro de que o rei não tem mais poder. Esse dia é o 14 de julho de 1789, o dia em que eles comemoram a queda da Bastilha e o início da Revolução Francesa. Galera, agora que a Bastilha já caiu e nós já iniciamos essa nova fase, a primeira fase, que é chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai trazer alguns pontos muito interessantes de serem observados. Primeiro, o fim dos privilégios e impostos feudais. Lembra que eu falei para vocês que ainda existiam esses privilégios, que ainda existiam esses impostos feudais, por exemplo, corvéia, mão morta e a própria servidão? Enfim, a Assembleia Nacional Constituinte acabou com essa história, não existe mais. Mas ela manteve a propriedade privada, isso é interessante observar, ela manteve a propriedade privada. Se você tem a sua padaria, se o nobre tem a terra dele, ela manteve esse direito de propriedade privada. Nesse momento da Revolução, ela também manteve o voto censitário. Apenas uma pequena parte da população tinha direito a votos. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Duas coisas, na verdade, interessantes aconteceram. Primeiro, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi a primeira vez na história que direitos estavam sendo concedidos à população. Essa Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão acabou pautando várias outras constituições de vários outros países, inclusive a Declaração Universal da ONU. Para você ver como é importante essa declaração feita durante a Assembleia Nacional Constituinte ainda no século XVIII. Outro ponto interessante que merece destaque é o fim do absolutismo francês. Nesse momento, eles só declararam o fim do absolutismo. O rei teria que jurar uma nova Constituição. A monarquia ainda existe, galera, então fica com isso na cabeça. Só foi declarado o fim do absolutismo, beleza? Essa foi a primeira fase. No final da primeira fase, nós iniciamos a segunda fase, ou Era das Antecipações, que também é conhecido como Convenção Nacional, onde nós temos dois grandes partidos orbitando. Nós temos o Partido Girondino, patrocinado pela alta burguesia francesa, e também nós temos o Partido Jacobino, patrocinado pelo trabalhador urbano, pelos camponeses, pelo baixo clero, ou seja, pelo grande povão. É claro que o Partido Jacobino saiu na frente,
porque ele tinha o apoio da população. Era a população que estava pegando em armas, que estava lutando contra exércitos estrangeiros, que estava tentando abafar a revolução. Era a população que estava na rua, que estava cobrando soluções para a fome, para a miséria, para a inflação. Então o Partido Jacobino ele saiu na frente. E vejam só, agora sim eu vou perguntar a vocês, onde é que está o rei nessa história toda? Há 2 minutos eu falei para vocês que ainda existia a monarquia francesa, que afinal ela deixou de ser absolutista, ela passou a ser constitucional. Mas quando o Partido Jacobino chega ao poder, o rei decide fugir. Ele teve todos os momentos possíveis para fugir da França, mas ele espera até o último momento. É claro que isso não ficou legal, que isso não foi bem visto. Ele foi capturado, foi levado novamente para Paris, onde ele foi julgado como traidor. Foi julgado ele e a mulher, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Com essa fuga do rei, ele perdeu o quê? Legitimidade. Não existia mais rei. Se não existe mais rei, não tem mais coroa, não tem monarquia. E o Partido Jacobino declara a República Jacobina. E o principal nome desse Partido Jacobino é Robespierre. Ele acaba ocupando um espaço muito grande dentro dessa República Jacobina. Agora vamos observar alguns pontos muito interessantes tomados pelos jacobinos. Primeiro, é criado um Comitê de Segurança e Salvação Nacional. Esse Comitê de Segurança e Salvação Nacional ele era responsável por defender a França e defender também a Revolução. É criada escola pública obrigatória para todas as crianças. Ele faz um controle de preço, ou seja, um preço máximo, um controle da inflação. Ele faz a abolição da escravidão. Isso é muito importante da gente observar. Quando o Partido Jacobino abole a escravidão antes mesmo dos ingleses ou dos americanos, essa abolição da escravidão ela vai acabar refletindo em outro processo revolucionário, que foi a Revolução do Haiti, uma colônia francesa, onde os negros escravos eles eram maioria. E quando essa abolição chega até o Haiti, eles tomam o controle da ilha e fazem a Revolução Haitiana, mas isso é uma outra história que eu ainda vou comentar com vocês. Mas é bem interessante a gente observar quando a França faz essa abolição da escravidão, porque até então ninguém havia feito. Outro ponto interessante, a divisão das terras. Lembra que eu falei para vocês que o rei teve todo o tempo do mundo para fugir? Os nobres fugiram há muito tempo. Então o Partido Jacobino pegou as terras dos nobres e dividiu, fez a reforma agrária, deu para os camponeses mais necessitados. E nesse momento da Revolução aconteceu uma outra coisa muito interessante, que foi estabelecido o voto universal. Agora, todos os franceses tinham direito a voto, todos podiam votar e ser votados. Isso é muito interessante de observar. Mas é claro que nem tudo são flores. Também foi feito o Tribunal Revolucionário. Nós observamos um período de radicalização. Foi inventado, por exemplo, a guilhotina nesse período de Tribunal Revolucionário. Nós iniciamos um período de terror, ou terror jacobino, que foi marcado pela perseguição religiosa, pela perseguição política, por guerras civis, por execuções na guilhotina. O rei foi executado na guilhotina, a rainha também foi executada. Outros personagens importantes da própria Revolução Francesa, como Danton, que era uma voz muito importante, foi guilhotinado. O Lavoisier, que foi um químico muito importante também francês, foi guilhotinado. O sujeito que inventou a guilhotina também perdeu a cabeça na guilhotina. Então foi um período muito grande de paranoia. Você poderia, por exemplo, dedurar o seu vizinho, porque você estava devendo dinheiro a ele, ou você queria ficar com a casa dele, você chegava lá no tribunal e falava, o cara é monarquista, ele é antirrevolucionário. O pessoal do tribunal ia lá, pegava o cara, julgava e mandava para a guilhotina. Pronto, acabou, era assim que funcionava. Tinha uma paranoia muito grande. Também houve, durante esse período de terror, ou terror jacobino, uma política de descristianização. Eles queriam acabar com a herança católica, eles queriam acabar com o cristianismo na França. Então eles invadiram templos religiosos, invadiram igrejas, monastérios, saqueavam túmulos de reis católicos, decapitavam a imagem de santo das igrejas, enfim, foi um período muito grande de radicalização muito grande, o que acabou ocasionando uma queda do apoio popular ao Partido Jacobino, porque a população chegou a um momento que ficou muito cansada, muito exaurida, era muita violência, era muita perseguição. Então, toda essa violência fez com que houvesse uma queda do apoio popular. Quando você tem queda do apoio popular, você abre espaço para quê? Para golpes. Aí que começa a terceira fase da Revolução Francesa,
que é chamada de golpe, ou reação termidoriana, que também é conhecida como diretório, uma vez que é formado por 5 diretores que irão assumir o controle da França nesse momento. Esses diretores, eles pegam o Robespierre e também faz o quê? Manda para a guilhotina. Afinal, ele tinha mandado todo mundo, tinha mandado o rei, tinha mandado a rainha, tinha mandado Danton, Lavoisier, ou seja, centenas de pessoas foram enviadas para a guilhotina naquele período de terror jacobino que eu havia falado para vocês. Então esse diretório, que é formado por 5 diretores, eles fazem o quê? O fim do Tribunal Revolucionário. Mas isso não quer dizer que as perseguições acabaram, de forma alguma. Ela deixou de ser explícita, ela continuou de forma implícita. Era um cavalo que quebrava a perna, era uma roda de uma carruagem que caía, enfim, eram várias coisinhas que iam acontecendo de forma implícita, mas que estavam acontecendo, estavam tirando da frente do caminho os personagens que não eram benquistos, que não faziam, que não estavam de acordo ou alinhados com a nova política do diretório. Mas nós tivemos algumas outras situações que merecem destaque. Por exemplo, o fim do Comitê de Salvação e Segurança Nacional. Aquele grupo que controlava, era quase uma milícia, que controlava a segurança tanto de Paris quanto das regiões francesas, das fronteiras da França. Também o fim do Tribunal Revolucionário, que eu havia acabado de falar com vocês, mas isso não quer dizer que as perseguições acabaram, muito pelo contrário, elas continuaram de uma forma velada. Agora, a grande pá de cal foi o fim do voto universal. O voto ele voltou a ser censitário. Galera, essa terceira fase ela é comandada pelo Partido Girondino. O Partido Girondino comanda o diretório e eles são representantes da alta burguesia francesa. Então é fácil notar, é fácil observar que as políticas adotadas pelos girondinos são todas voltadas para o seu grupo social. Por exemplo, eles fazem o retorno da escravidão, o que vai causar um descontentamento muito grande, o que vai aprofundar a crise que já estava iniciada lá no Haiti, a Revolução Haitiana, que era uma colônia francesa. Com essa volta da escravidão, eles tentam voltar para o Haiti, a uma guerra, enfim, isso é uma outra história que eu também vou comentar, que é muito importante entender tudo que aconteceu no Haiti, porque vai trazer reflexos em todo o continente americano. Mas enfim, isso é uma outra história. Voltando aqui para o Partido Girondino e para os diretórios. Eles fazem o retorno à escravidão, a liberação dos preços, o que vai ocasionar uma inflação galopante, descontrolada, mas ao mesmo tempo eles começam a criar políticas de crescimento econômico, porque eles sabem que a França precisa voltar a crescer, que a França precisa voltar a produzir, e dentro desse contexto de desordem social isso não estava sendo possível. Então o diretório, comandado pelos girondinos, começa a fazer uma série de políticas voltadas a crescimento econômico. E também tem uma coisa muito importante que eles fizeram, começaram a valorizar o exército, porque eles precisavam de apoio, uma vez que a população, bem ou mal, ainda apoiava os jacobinos. Então os girondinos começaram a apoiar o exército, para que o exército pudesse dar aquele ar de segurança, aquele ar de legitimidade. Mas galera, observam só, o clima de estabilidade ainda persistia na França, e a valorização do exército acabou por abrir espaço para o golpe de 18 de Brumário. E é aí que entra a figura de Napoleão, um general, um militar muito conhecido e extremamente respeitado, que veio com a missão de restabelecer a ordem e estabelecer a paz na França. Lembra que eu falei com vocês a questão da valorização do exército? Então, pessoal, já tinha 10 anos de Revolução Francesa. Estavam todos muito esgotados, todos muito cansados de violência, perseguições, assassinatos, ou seja, ninguém aguentava mais. Agora é interessante observar que o golpe de 18 de Brumário, que levou Napoleão ao poder, ele tinha o apoio de parte do próprio diretório. O golpe de 18 de Brumário tinha apoio de partidários dos girondinos, porque eles sabiam que somente uma força, somente o exército e somente Napoleão teria a força necessária para controlar, para manter os ideais da Revolução Francesa. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, na nossa conversa, nós observamos o desenrolar da Revolução Francesa, desde a Assembleia Nacional Constituinte até a morte do rei, da rainha e de alguns personagens principais da Revolução. Também conversamos sobre as distintas políticas adotadas por jacobinos e girondinos, cada um atendendo ao seu grupo de apoio.
Na nossa próxima conversa, nós iremos conversar sobre Napoleão e sobre a Era Napoleônica e sobre os feitos de Napoleão que vão refletir, inclusive, aqui no Brasil. Enfim, mas isso ficará para uma próxima conversa, para um próximo encontro. Como eu disse, meu nome é Renato e esse é o nosso canal Plantão de História. Encontro vocês em um outro bate-papo. Tchau, tchau. Até a próxima.